Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, empresário Danilo Magri, diretor da LogMed, para mais um Falando de Negócios. Esse entrevistado é o Anderson Nolé, diretor aí da Bionicenter de São José dos Campos, que é fisioterapeuta, também técnico especialista em próteses. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Clemente, obrigado. Exatamente, mais um Falando de Negócios. Hoje a gente vai conversar com o Anderson sobre um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que poucos ouvintes têm domínio, conhecimento amplo sobre o tema, e a ideia aqui também é explorar, trazer conhecimento novo. Anderson, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui na Jovem Pan. Agradeço a todos vocês aí, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui, né? Com certeza. Então, comece explicando, né, de uma forma mais macro, o que é a Bionicenter, e também já vou pedir para você contar a sua trajetória até a Bionicenter. Como que você chegou, né, na ideia de empreender com a Bionicenter e trabalhar hoje com próteses avançadíssimas aí para as pessoas que têm amputação de membros superiores e inferiores? Então, Danilo, eu trabalho nessa área desde meus 14 anos de idade, né? Eu venho de uma família que tem uma ortopedia, meu pai tem uma ortopedia há mais de 50 anos lá em Sorocaba. E então eu comecei desde de adolescente na empresa, na oficina, né? Comecei varrendo a oficina e varro até hoje quando precisa também. E aí me formei em fisioterapia e eu me especializei fora do Brasil, né? Então eu fiz muitos cursos fora do Brasil sobre prótese. E em 2014, né, eu resolvi começar a andar com minhas próprias pernas, né? Então eu decidi sair da empresa da minha família e montar minha própria empresa, né? Então a gente tinha até 3 opções, né? Ou ir para São Paulo, ou tinha um amigo meu que era investidor que queria montar uma em Maceió, e eu conhecia São José dos Campos, uma cidade assim fantástica, limpa, organizada, né? Muito bem localizada, e eu vi que faltava um serviço parecido com o que eu já fazia, né? Existem outras ortopedias que fazem prótese, mas a gente faz um serviço que eu pego o paciente do começo ao final, né? Então o paciente, eu falo que o propósito da nossa empresa é melhorar a qualidade de vida das pessoas. O paciente chega lá de cadeira de rodas ou de muleta e vai embora andando para casa. Então eu dou todo um suporte para esse paciente, tanto é que a grande maioria dos nossos pacientes são de outras cidades, né? De outros estados. Então a gente busca o paciente no aeroporto de Guarulhos, traz para cá. Tem os hotéis que fazem parceria com a gente, fazem desconto para os nossos pacientes, o transporte entre o hotel e a clínica. A gente faz a reabilitação o dia inteiro com esse paciente. Então eu saí da empresa da minha família e montei a Bionicenter aqui em São José dos Campos. Uma das minhas perguntas era exatamente qual o diferencial, né, o que você acredita do atendimento da Bionicenter. Eu estou entendendo o que é isso. Não é só colocar a prótese. Tem todo um trabalho de reabilitação técnica e social do paciente. Sim. Em utilização dessa prótese, correto? E para quem está no YouTube, o Anderson trouxe 2 exemplos aqui, uma prótese biônica, né, sim, Anderson, onde sim, realmente tem aqui vários movimentos que ele estava me explicando fora do ar, várias pinças, sim, e uma mão de silicone, que é uma mão mais estética para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a amputação e de repente querem estar em algum evento social com uma mão de silicone ali, ou uma perna também. Isso. Substituindo. Nos Estados Unidos, Danilo, o pessoal fala que assim, o membro superior, o ideal é o paciente ter os 3 tipos de prótese. Tem 3 tipos básicos, né? Que é a estética, uma mecânica e uma mioelétrica ou biônica. A estética são justamente para ações sociais, né? O paciente vai numa festa e ninguém fica perguntando o que aconteceu com ele. Inclusive essa daqui, ela é cópia da minha mão, né? Então em termos de proporção, de coloração, né? Você consegue sentir os tendões, faz implante de pelo. Então a gente tira as medidas aqui no Brasil. Vou até passar na mesa aqui, porque é assustador o nível de detalhe. A gente realmente é a tua mão mesmo, né? É assustador o nível de detalhe. Interessante isso, né? A gente tira as medidas no Brasil e manda fazer na Inglaterra essa mão. E quando a pessoa pega nessa prótese, o Anderson, a sensação qual que é? Posso dar uma olhada, dá licença? Pode. Assim, ela tem a textura de pele mesmo, né? Não tem a temperatura do nosso corpo, mas ela tem a textura As de dobras, pele. é impressionante.
perfeitamente uma mão mesmo, né? Unhas, coloração, né? Porque a gente tem a parte do sangue aqui, né? Que fica mais evidente. Se você olhar, né? na unha, os detalhes da unha, a Sim. diferença de tons de pele na parte dentro da unha tem também, né? Eu falo que faz até com a sujeirinha. Se quiser da unha, dá para fazer. E essa é uma mão só estética. Ela só para aparecer, a pessoa não perguntar o que aconteceu. Giovana. E aqui eu também trouxe uma prótese biônica, né? Onde a gente faz ativação, quando a gente faz uma contração muscular, nosso músculo, ele gera um sinal elétrico. Então a gente tem alguns eletrodos que a gente monta no paciente, dentro do encaixe da prótese, não tem nada cirúrgico. E quando o paciente faz essa contração muscular, a mão ela faz os movimentos, né? Então aqui ela está numa pinça fina, né? Quando o paciente quer mudar o tipo de pinça, por exemplo, ele faz 2 contrações para abrir e a mão automaticamente muda o tipo de pinça. Chamar o nosso ouvinte para o YouTube também. Quem quiser Exato. acompanhar de perto é legal. No YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, né, Eloy? Exatamente. E depois essa matéria, né, todo esse conteúdo também fica disponível no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Então você que está acompanhando pelo rádio, ficou curioso, depois dá uma olhadinha lá, procura Jovem Pan São José dos Campos no YouTube, tem um playlist lá especial do Falando de Negócios. Aproveita, já curte lá também, já se inscreve também, né? Seja bem-vindo aí ao nosso canal no YouTube, Jovem Pan São José dos Campos. E são quantas pinças, quantos movimentos, né, essa mão biônica consegue replicar? Essa mão é a mais avançada que tem hoje disponível no mercado. Então, ela é uma mão que ela tem 36 tipos de pinças diferentes, onde você tem diversas estratégias de mudança de pinça, né? Então, por isso que eu falo, não é só a gente fazer uma prótese. A gente tem que fazer todo o tratamento do paciente. O paciente tem que aprender como é que essa prótese funciona, né? Então, depende do tipo de contração muscular, ele consegue mudar o tipo de pinça. Essa mão, ela tem um giroscópio dentro dela, que quando a gente ativa esse giroscópio, ela identifica a posição que ela está no espaço. Aí você faz um movimento para frente e para trás, ela altera para um tipo de pinça, para o lado e volta para o meio, ela volta, muda para outro tipo de pinça. A gente consegue trocar as pinças dela através de aplicativo de celular, de relógio. A gente consegue pegar um microchip e colocar, por exemplo, debaixo da mesa de onde o paciente trabalha. Então, quando ele passa perto daquele microchip, a mão ativa para a pinça de mouse, por exemplo, que ela fecha o dedo mínimo, fecha o polegar e dá o duplo clique. Automaticamente ela já fecha na pinça do mouse quando ele está na mesa de trabalho. Olha que interessante. É evidente que o cérebro está ali também junto, né? Não tem como, né? Acho que sim. É um dispositivo novo, né, Clemente? Então, assim, a gente tem que fazer um treinamento desse paciente para que ele consiga se adaptar à prótese também, né? Então... E a força na mão, nessa mão biônica, Anderson? A gente tem mãos biônicas, a gente tem diversos modelos, né? Essa aqui é uma mão que a gente chama de multiarticulada. Ela tem cada dedo tem diversas articulações. Então, ela não tem tanta força porque a pega dela é muito boa. Existe uma mão que antes dessa daqui chama mioelétrica, né? Que ela também abre com os mesmos mãos de pinça, só que ela tem um motor só e a pinça dela é a pinça fina. Essa precisa de força para você poder pegar um objeto e ele não escorregar, né? Tipo um copo, por exemplo. Antigamente a gente falava que porque essas mãos biônicas, as mãos mioelétricas, a gente tem mais de 20 anos, né? Mas antigamente a gente falava que o paciente quebrava um copo na mão assim dele fazer a força, é bem forte. E você estava me explicando que além de toda a pinça, a tecnologia envolvida, algumas próteses também já vêm com inteligência artificial acoplada, ou seja, a prótese ela entende e aprende com os movimentos do paciente. Se ele anda mais devagar, mais rápido, se ele tem uma necessidade diária de um movimento específico. Sim, hoje a gente tem joelhos biônicos, pés biônicos, que a gente faz tudo aqui na Bionicenter em São José dos Campos. E esses joelhos Onde fica a Bionicenter? Fica aqui em frente a Johnson & Johnson, né? No prédio da cooperativa de crédito da Johnson & Johnson, na Emílio Amarelo 54. Ali é Chacras Unidas, é isso? Ali é no Jardim das Indústrias. Jardim das Indústrias. Antes era na Demar de Barros. Ah, entendi. Ele do outro lado ali, sentido que vai lá na região do Jardim das Indústrias, Limoeiro, que lado lá. Do lado da Johnson ali. Isso. Tá antes a gente tinha uma clínica que era 230 metros quadrados, a gente agora está num lugar... espaço com 650 metros. Tem todo um espaço também de reabilitação, né? Um trabalho completo de fisioterapia, além das próteses. Justamente, Danilo, eu falo que assim, eu nunca fico só na prótese para o paciente, a gente acaba fazendo uma consultoria, né? Então, desde a parte de reabilitação desse paciente, a parte de confeccionar essa prótese, fazer o treinamento dele, a gente orienta o paciente como é que faz para tirar uma carta novamente, né? A parte médica eu consigo orientar esse paciente também, então tem os profissionais que trabalham em conjunto com a gente. E eu acho que assim, não tem como falar de prótese sem a gente falar também de saúde.
Antes da gente entrar no ar, eu estava perguntando para o Anderson, né, a curiosidade de quais são as principais causas de amputação no Brasil hoje, por que a gente tem tantos amputados. E o Anderson me explicou que depende muito da faixa etária, depende muito dos membros, mas em geral... E aí eu vou roubar a sua estatística, hein, Anderson? Que essa faz parte do meu negócio aqui também, fazer um resumo também para quem não conhece tanto sobre o negócio. Porque se juntar todas as amputações causadas por guerra, por acidente de moto, que também é um número elevado, nada supera a diabetes. A diabetes hoje é a causa número 1 somada de todas as outras causas juntas. Então, a importância da gente cuidar da saúde, de monitorar a nossa diabetes, porque as estatísticas para os diabéticos que não se cuidam, elas não são favoráveis quando se trata de amputação de membro. Sim, é muito assim, se a gente juntar tudo, né, não dá o que o diabetes amputa, né, e a estatística é muito ruim mesmo. Então, eu faço um trabalho até de prevenção, porque o paciente que amputou uma perna por causa de diabetes, se em 5 anos ele não... A estatística, tá? Se em 5 anos ele não cuidar, ele vai amputar outra também, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho para que esse paciente continue com esse membro funcional, né? Se amputar as duas, dá para fazer prótese, mas é mais difícil. Eu prefiro que o paciente faça uma prótese só comigo. Tá certo. Uma outra pergunta, então, você interessante nisso aí também. Além do lado físico do paciente, tem um lado psicológico também. Como é que você trata isso? Que é muito importante, porque muitas vezes o cara perde um membro, seja lá um acidente ou mesmo diabetes, ele não aceita isso. E dizem que tem sensação de que o membro ainda está ali, mesmo não estando. Isso é verdade? E é muito mais, assim, 99% dos pacientes apresentam isso. Eu falo que primeiro uma amputação, o paciente passa por um período de luto, né? Eu falo, quando você perde uma pessoa perto de você não fala que você perdeu um pedaço de você. Quando você sofre uma amputação, você passa por um período de luto. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que precisa de um auxílio profissional para passar por essa parte. Então, esse é um ponto. Então, muitas vezes a gente pega pessoas lá que se reencontraram, e muitas vezes a pessoa chega lá devastada, a família chega devastada também. E a gente mostra para eles que você consegue ter uma vida muito boa pós-amputação. A síndrome do membro fantasma ou a dor fantasma é muito presente. Eu brinco que o pessoal lá dá previsão do tempo melhor que o jornalista que vai chover, começa a doer o dedo que não tem mais. Olha, melhor que o nosso meteorologista de produtor lá em Moreno. Eu não, eu apenas reproduzo as informações dos centros de meteorologia. Mas é porque o cérebro, quando a gente é gerado no útero da nossa mãe, a gente é gerado com mapa corporal completo, né? Tanto é que eu tenho pacientes que nasceram sem os 2 braços, eles sentem a mão e nunca tiveram. Então, quando você sofre uma amputação, isso é muito grave para o cérebro, isso é muito impactante. Então, ele continua continua mandando informação como se tivesse o membro ainda, né? Então, mas existem alguns tratamentos que a gente faz, alguns tipos de massagem, existe a parte medicamentosa que também consegue diminuir isso aí, mas é muito mais frequente no recém-amputado. E os preços? Acho interessante saber de preço. Mais do que preço, Clemente, porque o preço realmente depende da tecnologia, mas eu ia emendar exatamente nessa questão, que é uma questão também de acesso a essas próteses, além do preço do particular, questão da saúde, do SUS, dos planos de saúde, da judicialização da saúde. Existe um caminho longo, às vezes, para o paciente ter acesso a uma prótese mais avançada, coisa que não acontece em outros países e, infelizmente, no Brasil ainda é um caminho um pouco longo, certo, Anderson? Sim. Eu falo que, assim, desde hoje, para o pessoal ter acesso às próteses, existem, assim, diversas maneiras da pessoa conseguir essa prótese. Existem alguns financiamentos, né? Por exemplo, do Banco do Brasil tem um crédito acessibilidade com juros extremamente baixos. Eles emprestam até R$30 mil para o paciente e dividem até 60 vezes. Agora lançou o crédito acessibilidade da Caixa, que emprestam até R$50 mil e divide em 60 vezes com juros extremamente baixos. Existe a questão judicial, né? É possível judicializar o plano de saúde para que ele arque com os custos de prótese, porque o tratamento para uma amputação é o uso de prótese, né? Muitos casos de acidente de trabalho, membro superior, né? O perfil do amputado de membro superior é o jovem, adulto, normalmente o membro dominante, né? O lado geralmente está ligado ao lado direito, porque é o lado onde você tem mais força e mais sensibilidade para mexer
com a mão, né? E um dado interessante também, 90% das amputações estão do punho para cima, não, que são as parciais de mão, né? Então, ou seja, acidente de trabalho, com prensa, com bomba, com pólvora. Então assim, e aí existem também muitas ações judiciais onde as empresas, quando tem uma negligência, enfim, é provado que a pessoa, o acidente do paciente, eles são obrigados a arcar com esse tipo de prótese, né? Então, assim, existem diversas maneiras. Eu tenho vários e-books no nosso site da Bionicenter, onde dão dicas para o paciente, né, de como ele conseguir. Então, fala sobre os tipos de financiamento, vaquinha, que hoje é muito, muito comum, essas vaquinhas online. Sim. Então, assim, existem eu tive muito paciente, o cara foi lá e fizeram um almoço, fizeram rifa. Então, assim, existe a solidariedade, né? Isso é muito importante, né? Sim. Então, é possível, sim. As pessoas, elas optam por a biônica ou pela do silicone ou não? É você que indica. Como é que funciona isso? Eu faço uma avaliação desse paciente, porque assim, nem sempre o mais caro é o melhor indicado para as pessoas, né? Por exemplo, eu falo assim, eu não vou fazer uma perna de corrida para um senhor de 90 anos de idade. Não faz sentido. Então, nem sempre o mais caro é o melhor indicado. Então, em cima dessa avaliação que a gente faz do paciente, a gente dá diversas possibilidades para ele. E aí, disso daí, a gente ajuda a escolher junto para poder fazer. E vocês lá na Bionicenter, vocês atendem via só presencial ou também via internet? Eu atendo, assim, a maioria dos nossos pacientes são de fora, são de outras cidades, outros estados. A gente atende muito de outros países também, né? Eu falo que o meu recorde foi um russo que veio para cá fazer a prótese com a gente, assim, nem inglês ele não falava. Então eu falava com ele via Google Tradutor, porque eu preciso de informação do paciente para eu poder acertar a prótese desse paciente. Mas eu atendo muito por vídeo, né? Vídeo chamada, e a gente faz essa avaliação, pré-avaliação do paciente, já faço indicação de alguns modelos de prótese. Não existe uma prótese específica para aquele paciente. Tem diversos modelos que podem ver o que se adequa melhor a ele também. Hoje, com a medicina, né, tão avançada, por exemplo, as pessoas têm que estar presentes no local, não tem como fazer à distância, ou tem também? Não, a prótese não. Não tem jeito. O primeiro atendimento eu consigo fazer não presencial. Entendi. Né? Para mim ver como é que ficou o coto, se o paciente já está fazendo enfaixamento, está fazendo todos os cuidados. Então essa pré-avaliação eu consigo fazer à distância. Mas o tratamento tem que vir aqui, porque o molde é feito em gesso, a gente alguns moldes a gente faz no escaneamento 3D. Então, assim, é muito ainda físico, o paciente tem que estar junto. Não tem como não ser físico, né, para desenhar uma prótese tão customizada. Quanto tempo um paciente consegue se reabilitar, tempo médio, dele chegar a fazer a prótese e conseguir ter uma vida mais próxima possível do normal, movimentando, fazendo esses movimentos? Danilo, isso é um dos diferenciais da nossa empresa também, é a agilidade na entrega e no tratamento, né? Por exemplo, o membro inferior, o paciente definiu qual tipo de prótese, eu vou pedir os componentes, pé, joelho, meia de silicone, e chama esse paciente para vir quando eles estão comigo com os componentes. O paciente chegou na minha empresa às 8 horas da manhã, até umas 2, 3 horas da tarde está pronta essa prótese. A gente entra, tirar o molde, confeccionar super rápido. Eu consigo fazer no mesmo dia membro inferior. Né? E aí o tratamento também é diferenciado, porque o paciente entra na empresa às 8 horas da manhã e fica em reabilitação até 6 horas da tarde. Para descansar, para almoçar. Então, assim, normalmente, vamos pensar num paciente mais rápido, com um paciente jovem, com um coto bom ali, abaixo do joelho, 2, 3 dias ele vai embora andando para casa. Acima do joelho, uma amputação acima do joelho, em torno de uma semana, 10 dias, né? Membro superior é um pouquinho mais demorado, a prótese é mais complexa de desconfeccionar, então leva mais ou menos uma semana para a gente fazer uma prótese dessa. Mas nessa uma semana, entre a gente tirar o molde e confeccionar essa prótese, o paciente já está em treinamento. Então ele já está aprendendo como é que faz essas pinças na reabilitação que a gente faz lá. Olha, realmente eu esperava uma reabilitação, eu achei que você ia falar meses. E a gente está falando aqui de dias e semanas, muito, muito bom. Que normalmente, né, Danilo, a pessoa faz fisioterapia uma hora de reabilitação 2 vezes por semana. E às vezes o tempo das pessoas é muito importante. Então o paciente vem lá do Maranhão para cá para fazer. Vai ficar 100% então, focado. A gente acelera muito esse processo, porque eu pego o paciente realmente do começo ao final. Pois é, eu tô fazendo fisioterapia há meses para dor nas costas, já vou ter que rever meu tratamento. Tá fazendo um dia só. Exatamente.
Na verdade, é pra gente finalizar aqui, Anderson, acho que é um assunto que nos toca, sensibiliza bastante, né? Quem ouve, quem talvez passe por isso ou tenha um familiar que precise ou já tenha prótese. Em toda a sua carreira, se você pudesse resumir essa sua jornada, né, na BioniCenter, qual foi a sua lição pessoal e profissional mais importante que você viu, né? Já que você trata exatamente, talvez, de reabilitação de pessoas que voltam à vida, voltam a amar a vida, de repente, depois de uma prótese. Danilo, eu me sinto privilegiado com o que eu trabalho, né? Eu sou uma empresa, a gente depende financeiramente do que a gente faz, tem em torno de 30 colaboradores que trabalham com a gente lá, então são 30 famílias que dependem da gente também. Mas, assim, se eu não dependesse financeiramente, eu faria de graça. É uma coisa que, assim, me realiza como pessoa, né? A gente pega muitos exemplos aí de pessoas que eles se redescobrem depois da amputação. Acaba sendo que ele começa a fazer muito mais coisa depois que amputou do que antes, quando tinha os 2 braços, as 2 pernas. Então, passam a valorizar a vida. Exatamente. Voltam à vida. Mesmo. Assunto interessante dele, muito bacana. Muito né? interessante. Falamos hoje aqui com o fisioterapeuta e técnico especialista em próteses e proprietário da BioniCenter de São José dos Campos, o Anderson Nolé. A vocês, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Danilo, semana que vem tem Falando de Negócios. Abraço, bom dia.